Ah, mas São Pedro é casado. Então tá, mostra a mulher dele, onde é que tá na Sagrada Escritura. Se achar, eu te dou 1 milhão, vai. Eles falam qualquer coisa para botar padre casado, é um negócio impressionante, é uma coisa de louco. Nada a ver, é ridículo isso aí. Como ter os sacramentos na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica traz para você todos os sacramentos que você pode ter na sua igreja doméstica, também orações especiais e bênçãos. Não deixe de ser católico, não deixe de ser igreja, seja igreja na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica está com exclusividade na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. O homem casado, ele tem a família para tomar conta. Então, por mais que ele queira ser de Deus, ele vai ter que dividir o seu tempo também com a família. Ele tem a preocupação com a família, com o bem-estar da família, cuidar da família. A esposa, a mulher que é casada, também tem o marido para tomar conta, tem os filhos, a casa para tomar conta. Então, mesmo que ela queira se doar totalmente a Jesus, ela não vai conseguir, porque ela tem aí uma divisão na vida dela, ela é obrigada a fazer aquilo, ela tomou um compromisso e ela tem então seus compromissos, né, com a casa, com a família, etc. Se tiver filho pequeno, então, mais responsabilidade ainda. Então, a pessoa que é solteira, que se dedica realmente ao Senhor, então as virgens consagradas, as religiosas, agora as eremitas, autônomas, né, tudo mais, são pessoas que não, elas têm o tempo todo para Jesus, é diferente. Elas, assim, até de uma forma interessante, na igreja elas dizem que são esposas de Cristo, porque assim, enquanto no mundo a esposa vai se dedicar ao marido aqui no dia a dia, filhos e tudo mais, a religiosa vai se dedicar então a Cristo Jesus, portanto seu esposo. Então tem sentido, se você for pensar bem, tem sentido. Então é o que São Paulo fala, é um conselho, aqui ele está falando, é o começo da vida religiosa, né? Ele está falando aqui justamente das virgens consagradas, daqueles que vão ser padres religiosos depois, aconselhando desde já, porque você imagina um padre, o cara, vamos supor que ele pudesse ser casado. No começo até tinha alguns que eram casados, mas depois aí evoluiu para uma coisa melhor, porque veja, o pessoal assim critica muito, o mundo fala muita mentira sobre a igreja. O mundo fala assim, porque a igreja não quer que o padre divida a sua herança, né, com esposa e filhos, né? Mas que papo furado é esse? Mas que papo furado? Porque é o seguinte, o padre, ele morreu, ele não tem esposa e não tem filho, certo? O herdeiro dele são os irmãos, se os pais estiverem vivos ainda são os pais, se não tiver ninguém é primo. Nada a ver, é ridículo isso aí. Você conversa de comunista contra a igreja, não tem nada a ver. Então não é isso. Acontece que uma pessoa que está a serviço de Deus e da comunidade, como é que se dedica também à família? Não tem jeito, é difícil, é muito difícil. Aqui, porque nós três, a gente se dedica a Deus, então tá aí, sofre-se menos, porque todo mundo trabalha irmanado para Deus na obra de Deus o dia inteiro. Agora, se fosse diferente, como já foi, né? Um dá aula para um lado, outro dá aula para o outro, tem os filhos pequenos e ainda por cima tem depois aí a igreja para dar conta, ufa, que sofrimento. Como era complicado a gente querer estar mais perto de Deus, querer estar mais dentro da igreja, querer ajudar mais e não podia, porque o horário não dava. Quantas vezes eu não disse isso, se eu pudesse eu rezava mais, se eu pudesse estaria dentro da igreja mais vezes, quantas vezes eu não reclamei para mim mesmo, puxa, se eu pudesse, lamentei, né? Puxa, se eu pudesse, eu estaria mais em pastorais e tal, estou vendo que precisa e eu não posso porque eu tenho que trabalhar. E hoje em dia a gente trabalha, mas trabalha para Deus, então o Senhor fez um outro jeito, né? Então é isso, na verdade essa é a explicação dessa parte da carta de São Paulo. Ele está falando aqui das futuras virgens consagradas, está falando aqui das futuros religiosos e futuros padres também, o pessoal do clero. Ah, mas São Pedro é casado, então tá, mostra a mulher dele, onde é que está na Sagrada Escritura. Se achar, eu te dou 1 milhão, vai. Vou lá no milharal e pego um milho desse tamanho para você, vai. Não, brincadeira. A brincadeira é assim, a gente não deve aceitar essas coisas, tem que estar pronto para dar na testa do lerdo. Fala assim, e cadê a mulher dele aqui? Não, falou da sogra então, mas a mulher já morreu, né? Entendi. Né? Porque senão fica uma coisa absurda. Eles falam qualquer coisa para botar padre casado, é um negócio impressionante, é uma coisa de louco. Qualquer coisa para subverter o que a igreja ensina e manda há séculos.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, a grande questão é essa. É preciso respeitar o caminho que a pessoa toma. Na verdade, assim, é preciso respeitar a vocação. Vocação é chamado. Para terminar isso, vocação é chamado de Deus. Se Deus chamou você para ser casado, casada, pronto, acabou. Vai ser casado, vai ser pai e mãe de filhos, pronto, fim de papo. Agora, se o Senhor chamou você para entregar a vida inteira a Ele, é outra conversa também. Não é possível ser feliz no contrário. Deus chama a pessoa para ser casada e ela decide ser religiosa. Não vai dar certo, não vai prestar. Vai dar problema, a pessoa nunca vai ser feliz. Eu conheço casos assim. Mas também não adianta a pessoa ser chamada aí para ser casada e resolver ser religiosa, ou chamada para ser religiosa e ser casada. Tem que estar na vocação certa. Senão a pessoa é chamada para ser religiosa e casa, é infeliz para sempre. A pessoa é chamada para ser casada e vai ser religiosa, é infeliz para sempre. Só vai encontrar um pouco de felicidade nesse mundo se cumprir o chamado verdadeiro de Deus. Então, vocação é chamado de Deus. Deus chama cada um para uma coisa. Precisamos, então, estar dentro da vocação do Senhor, que é do chamado dele, e dentro, então, do plano de Deus para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem rezar com a gente, todo dia 18 horas nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.